E aí pessoal, tudo bem? Jeff Dutra, mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma das coisas mais importantes do cinema. A narrativa. Narrativa, ela anda muito associado com o enredo, né? A trama. Eu não vou falar sobre trama hoje nem enredo, hoje eu vou falar sobre narrativa. Dentro de narrativa existem aí pelo menos 5 principais narrativas. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 2 narrativas, tá? Vamos lá. Primeiramente, o que é uma narrativa e como que a gente poderia trazer isso se você é videomaker de casamento como eu, né? Como é que a gente pode aplicar isso nos nossos filmes de casamento? Narrativa é a forma como a gente conta uma história, ok? A história, ela é uma... Por exemplo, vamos dizer a história de um homem que deu um tiro na cabeça de uma pessoa e essa pessoa morreu. Então, tipo, esse é a essência da história, né? E como que eu vou contar isso? Eu vou contar isso como se fosse um sonho, eu vou contar isso trazendo o final para o começo, eu vou contar isso como uma terceira pessoa, eu vou contar isso como meu ponto de visão. Enfim, a forma como eu escolher contar essa história é a nossa narrativa. E dentro do filme de casamento tem duas coisas que você... Tem duas narrativas, na verdade, que você pode usar que é muito bacana. Uma, tá? E aí já vai uma dica que você pode fazer isso no making off, que se chama narrativa dupla. O que é isso? Uma narrativa dupla é quando duas histórias acontecem simultaneamente e sem nenhuma conexão, e no final dessa história elas se conectam. Isso funciona muito bem com o making off, ou seja, você criar duas histórias. Tem um exemplo disso. Lá na noiva, você pega de repente um detalhe da noiva fazendo vestido. Aí você tenta fazer aquele mesmo frame, composição no making off do noivo. Ou seja, você começa, quando você vai para o casamento, você começa a construir... Cara, eu vou fazer agora uma narrativa dupla. Ou seja, eu vou fazer essas duas cenas parecerem que não sem nenhuma ligação, mas que vão levar no mesmo ponto final. E aí você começa, nessa narrativa que você começa a construir transições de um lugar vai para o outro, ou seja, você começa já a construir o seu filme de acordo com a sua narrativa, ok? Então, narrativa dupla. 2 pontos, 2 coisas acontecendo em paralelo e elas se encontram no final. Uma outra narrativa que é muito bacana é narrativa circular. O que é isso? Sabe aqueles filmes que, tipo, termina com um começo e não tem fim, na verdade, né? Essa é a ideia do circular. Então, isso funcionaria muito bem, por exemplo, se você traz no seu filme, é a mesma história, mas se você traz no seu filme justamente o mesmo final que você vai usar. Ou seja, você traz lá pra frente, conta toda uma história, lá no fim ele volta para aquele mesmo início que gerou aquela mesma história. Entenderam? Então não... E você pode usar isso, é louco, você pode dentro de uma narrativa circular, você pode ter micro narrativas circulares, entendeu? Por exemplo, no making off uma ação que ela é circular. Então pensa nisso, aí você usa a sua criatividade. Eu tô aqui jogando conceitos e ideias para vocês e vocês podem sugerir aqui nos comentários, tá legal? Então recapitulando, pessoal, apenas 2 formas. E como você tá aí, vou dar uma terceira de bônus, tá? Vou falar sobre 3 formas. A terceira é narrativa de flashback. O que é narrativa de flashback? Ou mais conhecido como narrativa de inserção, tá? É quando... Sabe aquele filme Click? Né? Do Adam Sandler, que ele deita, na hora que ele deita no colchão, o filme praticamente começa, a gente quase perde aquilo, que aquilo foi um flashback, né? E que aquilo foi um pensamento. Lá no final, a gente vê que ele estava sonhando, ou seja, isso é uma narrativa de inserção. Funciona muito bem, como eu falei, para flashbacks, para sonhos, para pensamentos. Então, por exemplo, se você está... Como é que você pode fazer isso? Vamos imaginar, você está lá gravando, você faz umas imagens da noiva pensando no casamento dela. E aí você pode jogar cenas do casamento dela como uma inserção na sua narrativa, como se ela estivesse se vendo, né? E projetando. Então você pode usar essa técnica aí de inserção para contar a história. Enfim, pessoal, narrativa não é nada mais que a forma como você vai aplicar o seu contexto, a sua história para contar a melhor história, contar da forma mais efetiva. Então pensa a narrativa amarrado com as imagens que você quer gravar, com a edição e principalmente com a história e o sentimento que você quer colocar. Beleza? Não se esquece que agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo o workshop do Stationery, onde estou trazendo aí os filmes de casamento de alto padrão, mundo, né?
técnicas de negociação, de marketing, principalmente como construir uma história em filmes de casamento. Se você está vendo esse vídeo depois do workshop, você pode entrar na lista de espera e aguardar o próximo workshop. Mas se você está vendo agora, em tempo real, vai lá, não perde essa oportunidade, está muito legal, muitas perguntas, muito engajamento. E vou lá gravar mais um episódio agora e a gente se vê amanhã com mais um vídeo, com mais uma dica.